Está começando agora mais um podcast da Academia Digital Einstein, o podcast que traz informação e atualização dos temas mais relevantes na área da saúde. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Academia Digital do Hospital Israelita Albert Einstein. Meu nome é Fernanda Gushken e eu sou aluna de Medicina do Einstein. Nesse episódio, falaremos sobre a unidade móvel do Einstein e temos dois grandes convidados. Ricardo Galesso Cardoso, emergencista e atual coordenador médico do Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar do Hospital Israelita Albert Einstein e médico do grau 193. E Mauro Ricardo Ribas, enfermeiro sênior da unidade móvel do Einstein e enfermeiro do grau 193 também. Muito obrigada, Ricardo e Mauro, pela presença. Imagino que a conversa de hoje vai ser muito interessante, tanto para profissionais de saúde interessados na área de emergência, mas também para acadêmicos que gostariam de se familiarizar com a atuação de vocês. E, por fim, também para o público geral, que pode, inclusive, desfrutar desse tipo de serviço. Então, agora, para começar, se o Mauro puder comentar um pouco como que é o panorama, qual é o escopo que a unidade móvel do Einstein atua? Quais as principais indicações para chamar a UMI? Tá, olá, Fernanda, olá, ouvintes, obrigado pelo convite, obrigado pela Academia Digital também, pela oportunidade. Bom, o serviço de ambulância do Einstein, Fernanda, a gente consegue fazer todo tipo de atendimento pré-hospitalar, trauma, clínico, e o contato é feito via telefone. Então, todo o cliente Einstein, quando ele liga para o telefone do hospital, 2151-1233, a primeira opção é a opção 0, que é serviço de ambulância. E nós temos equipes 7 dias na semana, 24 horas por dia, compostas de médicos, enfermeiros, socorristas, e a gente faz atendimento domiciliar, nós fazemos também atendimento fora da residência, então, trauma, por exemplo, em via pública, acidentes esportivos, qualquer tipo de atendimento. Quanto mais emocionante, mais a gente gosta, viu, Fernanda? E a gente também aqui, a unidade móvel Einstein, mais carinhosamente chamada de UMI, nós também fazemos os transportes entre as unidades, avançadas do Einstein, localizadas na cidade de São Paulo. São 4 unidades avançadas: Ibirapuera, Charca-Clabin, Alphaville e Perdizes. Então, toda vez que há necessidade de transporte de algum paciente, independente da sua criticidade, a gente faz esse transporte aqui para a unidade Morumbi, que é a unidade onde a gente tem os leitos de internação, centro cirúrgico, onde a gente tem um complexo hospitalar com todos os recursos necessários para diagnóstico e tratamento. E, finalmente, também a gente faz os transportes aeromédicos. A gente busca pacientes ou terrestre, ou através de asa fixa, asa rotativa, avião, helicóptero, dentro do estado de São Paulo, no Brasil e também no exterior. Então, a gente tem uma atuação muito ampla, Fernanda. E a gente gosta, a gente brinca que a gente gosta de estar na rua. A gente fala que o melhor lugar para se trabalhar nesse hospital é fora dele, é na rua, vendo o sol, vendo as pessoas. E está no nosso sangue esse tipo de atendimento. Basicamente, eu acho que em linhas gerais, Fernanda, é isso. Muito legal conhecer um pouco mais do serviço, Mauro. Fiquei muito interessada em conhecer um pouco dessa parte que você comentou, sobre a atuação até no exterior. Isso com certeza aumenta a abrangência, a atuação do Einstein para várias localidades. Você pode comentar um pouco mais como que funciona toda essa conexão entre instituições que não são da Grande São Paulo com a UMI? Sim, Fernanda, acontece da seguinte maneira: vamos supor que nós temos um cliente Einstein que esteja viajando a passeio, a trabalho, esteja em algum outro local por qualquer motivo e de repente ele precisa de um atendimento médico nessa localidade, Cito um exemplo: a gente foi buscar, por exemplo, um casal na Argentina, na região montanhosa da Argentina, em Jujuy, que eles estavam passeando de moto, e eles sofreram uma queda e tiveram fraturas de membros inferiores, os dois.
foram atendidos lá no hospital, né, da região, um hospital de recursos limitados, e eles fizeram contato com a gente aqui no hospital, né, nesse telefone, que é a nossa central de atendimento, e aí a gente tem parcerias com empresas de avião, a gente faz uma sublocação de uma aeronave, e a equipe Einstein, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, tripula essa aeronave, vai buscar o paciente aonde ele está e traz o paciente até a unidade aqui do Morumbi. Então, o contato realmente é tudo feito via telefone e a gente faz todo esse trâmite aí de agilizar o transporte aeromédico com ambulância no local onde a pessoa está, com ambulância aqui também em São Paulo. E porque o cliente Einstein ele é um cliente fiel, né? A marca Einstein cria uma certa fidelização, a pessoa confia na instituição e a gente preza por trazer o paciente para cá, independente de onde ele esteja, com segurança, com agilidade e sempre mantendo o padrão aqui da nossa instituição, Fernanda. Muito interessante conhecer, realmente dá mais segurança, até como público geral, né, que potencial paciente, saber que eles podem dispor desse tipo de serviço, mesmo estando no exterior. Muito bom conhecer. E agora eu queria que o Ricardo comentasse um pouco sobre as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia. Quais os principais desafios que são comparados ao ambiente hospitalar? Olá, Fernanda. Primeiramente, muito obrigado pelo convite da Academia Digital. E é um prazer estar conversando aqui com vocês sobre o que a gente mais gosta de fazer, como o Mauro disse, né? A gente tem realmente paixão pelo que a gente faz aqui no pré-hospitalar. O ambiente de atendimento pré-hospitalar, ele é bastante diferente, apesar da gente tratar, né, a gente enfrentar emergências médicas, quaisquer, né, de qualquer natureza. O ambiente pré-hospitalar, ele tem várias peculiaridades, né, a gente tem, para começar, né, de interessante, aí a gente tem a exposição da equipe, né, nós estamos fora da instituição, nós estamos fora do nosso ambiente protegido, que seria o hospital. A gente vai entrar na casa de uma pessoa, a gente vai estar, de repente, no meio da rua, né, para atender uma pessoa. Então, existe toda a questão de segurança que a gente precisa pensar. O profissional do APH, seja ele enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, o socorrista, motorista, todos eles já têm um treinamento específico para sempre pensar na questão, antes de a gente começar a atender uma pessoa, a gente pensa na questão da segurança. A gente pensa se aquela cena está segura, se a gente está na rua, se está sinalizado, se a gente vai abordar uma pessoa que está dentro de um veículo, se aquele veículo não tem risco de se movimentar, se não tem risco de pegar fogo. A gente tem, quando vai entrar na casa de uma pessoa, coisas pequenas como, por exemplo, ver se o cachorro está preso, né, para não morder a equipe, sabe? Então, são vários detalhezinhos pequenos que no dia a dia, né, do médico que atua dentro do hospital, isso daí a gente acaba nem passando pela cabeça, né, e pela nossa rotina, a gente tem isso já como automático, né, antes de atender o paciente, a gente já pensa nesses aspectos. Uma outra coisa bastante interessante é a questão de recursos limitados, né, a gente tem no APH uma equipe reduzida, né, eu tenho na equipe, a gente tem um médico enfermeiro, às vezes um técnico, a gente tem um motorista da ambulância que também ajuda, um socorrista, e então a gente tem 3, no máximo 4 pessoas para fazer aquele atendimento. Isso difere muito, né, do ambiente intra-hospitalar, que quando eu preciso eu chamo, eu aciono um código, por exemplo, ali de emergência em qualquer lugar do hospital, aparecem 5, 10, 15 pessoas para me ajudar. Isso no APH é muito difícil de acontecer. Outra coisa são recursos mesmos de material, né? O material também é limitado, né? A gente tem as dificuldades também relacionadas como eu já falei, a própria exposição, o ambiente que não é um ambiente de silêncio, dificulta a gente fazer um exame físico.
um ambiente de transporte dentro da viatura, a gente tem vibração, a gente tem ruído, a gente tem a influência também das intempéries, né? A gente passa frio, calor, atende na chuva. Então, hoje em dia tem muita questão mais uma vez falando da exposição, né? Das pessoas estarem o tempo todo filmando o que a gente está fazendo. A gente pode atender alguém em rede nacional ao vivo, né? Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso. E a gente acaba fazendo, né, alguns treinamentos específicos para isso e condicionando, né, toda a nossa conduta, nosso raciocínio para seguir os protocolos padrão da instituição e pensar nessas outras condições todas aí, né, para a gente poder estar sempre adequado, né, ao que a instituição preconiza, adequado aos protocolos internacionais e sem oferecer, né, ou oferecendo o mínimo possível de risco, né, tanto à própria equipe como ao paciente. Muito bom saber que mesmo em ambiente extra-hospitalar, ainda é possível ter protocolos bem estabelecidos, como você falou, né? Existem padrões a serem seguidos e eu imagino que a tecnologia pode até auxiliar nesses momentos. Você poderia comentar um pouco, Ricardo, como que a tecnologia está auxiliando o trabalho de vocês? Sim, a gente tem, é bastante interessante e a gente tem bastante recurso, né, a UME, né, por sorte temos bastante tecnologia embarcada, né, nas nossas viaturas. A gente tem, por exemplo, entre outras coisas, a gente tem um monitor desfibrilador que possui um sistema de feedback das compressões torácicas, no caso da gente necessitar fazer uma reanimação cardiopulmonar. A gente tem, em tempo real, uma ideia da qualidade da nossa reanimação, né, se a gente está lá fazendo a compressão de maneira adequada, a profundidade adequada, o ritmo adequado, e então isso é uma ajuda gigantesca, né, para uma equipe que está fora do hospital. Além disso, temos também outros recursos que poucos lugares têm. Um deles é um dispositivo de compressão torácica automatizado, né, o que a gente usa aqui é o AutoPulse, né, sem conflito de interesse, mas a gente tem esse equipamento que permite fazer compressão torácica, né, a máquina que faz no nosso lugar. Então, isso, para uma equipe que é reduzida, isso ajuda absurdamente, né, as pessoas ficam fadigadas fazendo RCP e acabam fazendo de maneira inadequada por causa dessa fadiga. Então, a gente tem o recurso de utilizar uma máquina dessas, né, para fornecer uma compressão adequada, e até durante o transporte, se a gente precisar reanimar um paciente com a viatura em movimento ou dentro de uma aeronave, a gente consegue fazer isso sem comprometer a segurança do médico, do enfermeiro, de quem esteja fazendo o procedimento, né, porque você imagina a gente ter que fazer uma compressão torácica com a ambulância andando, a gente tem que ficar de pé na ambulância, a gente não vai estar com cinto, a gente não vai estar ancorado, imagina se a ambulância tem que fazer uma freada brusca, alguma coisa, uma curva muito fechada ou algo do gênero, o socorrista que está ali fazendo o procedimento vai, com certeza, se machucar, né, poderia isso acontecer. Então, a gente tem bastante recurso tecnológico para nos ajudar. Temos também possibilidade de usar ultrassom portátil, né, ultrassom point of care. A gente tem como fazer alguns exames até na própria cena, né, saber fazer um FAST, né, fazer aquele ultrassom para saber se eu tenho líquido livre na cavidade abdominal, que indique que o paciente tem um trauma, que possa ter algum sangramento, eu posso procurar pneumotórax, eu posso ter várias aplicações, né, inúmeras aplicações, não vou ficar perdendo tempo citando isso, mas a gente tem bastante recurso tecnológico que pode nos ajudar. E a equipe da UME tem, né, além, né, alguma coisa até um pouco a mais do que a maioria aí dos outros serviços de APH.
esse lado que eu queria conhecer até mais, eu queria falar até para o Mauro, se ele puder comentar, além de todo esse arsenal, todos esses equipamentos, né, que vocês dispõem, eu imagino que a equipe da UME precisa ter muita capacidade de comunicação efetiva, de trabalho em equipe, porque com certeza são multiprofissionais atuando. Então, Mauro, se você puder comentar como que as equipes são compostas, quais as áreas que vocês conseguem abranger e como que é o dia a dia de comunicação de vocês. Tá bom, não, é muito interessante a sua pergunta, Fernanda, porque não adianta só a gente ter tecnologia, né? A gente precisa também ter a habilidade, né? Como usar esse material, em que momento usar esse recurso, né? Não é somente ter o recurso, é ter o conhecimento, né, de o que fazer, ter a habilidade, isso é o como fazer. Então, para que isso tudo aconteça de uma maneira com qualidade para o paciente, a gente precisa ter uma formação do profissional assim muito sólida. O Ricardo Galesso começou já a comentar sobre isso. Nós estamos no pré-hospitalar, nós estamos com um número reduzido de pessoas, então essas pessoas elas têm que ter um domínio amplo, um conhecimento amplo de fisiopatologia, de anatomia, de procedimentos, tanto médico quanto enfermeiro, técnico de enfermagem, socorrista. A gente precisa ter uma bagagem, um conhecimento teórico e um conhecimento prático muito grande, porque lá na hora do aperto, na hora do atendimento, você e sua equipe, e Deus ajudando sempre, claro, mas a gente precisa ter realmente uma formação muito sólida, porque a tomada de decisão tem que ser feita naquele momento. A gente não vai conseguir fazer uma junta médica, a gente não vai conseguir pedir uma opinião de especialista, um parecer de outro profissional. A decisão tem que ser tomada naquele momento, né? E como a gente sabe, cada doença tem o seu momento exato de intervenção. Se você passar esse momento de intervenção, você perde a oportunidade. Então, por exemplo, um enfermeiro, né? Vamos falar aqui do enfermeiro, depois eu vou falar do enfermeiro e do socorrista, e depois eu deixo o Galesso aqui falar da formação do médico. Um enfermeiro, com certeza, ele vai ter que ter já uma experiência prévia, né? Atuando em pronto-socorro ou em UTI. Eu, por exemplo, antes de vir para a unidade móvel, eu trabalhei aqui na UTI do Einstein por 16 anos, na UTI do trauma, na UTI de neurointensivismo. A minha especialização é pediatria, a gente faz cursos de ACLS, BLS, HeartSaver, PHTLS, AMLS, ATCN, que é o paralelo do ATLS para os médicos, né? Então, veja, a formação do enfermeiro que trabalha, que gosta de trabalhar no APH, não é fácil. É assim, né? É gostoso, é apaixonante trabalhar no APH, Fernanda, mas você tem que se dedicar. Eu digo que o enfermeiro que trabalha em atendimento pré-hospitalar tem que ser o melhor enfermeiro, porque é você e o médico, é você e a sua equipe que vão ter que fazer acontecer. Então você tem que estar preparado. E assim, as situações são assim, inúmeras. A gente tomaria aqui horas e horas contando de coisas que a gente já passou, de situações assim inimagináveis que a gente já passou, mas que a gente teve que dar um jeito. Então é uma formação robusta e é o seguinte, não é para iniciante, Fernanda. Não adianta você pegar, por exemplo, um enfermeiro recém-formado e colocar ele nessa situação. O cara vai penar. Então você precisa ter já uma pessoa com uma certa rodagem para que ele desempenhe aquela função com tranquilidade. O técnico de enfermagem também faz muitos cursos, PHTLS, BLS, HeartSaver. Então, o técnico de enfermagem também tem uma formação muito sólida e ele sempre acompanha o enfermeiro nesses atendimentos mais complexos, né? Supervisão direta do enfermeiro. Quanto ao socorrista, né? Eu digo que a gente não tem só... porque não é motorista de ambulância só, não é um chofer. A gente tem que ter uma pessoa, um socorrista,
né? Porque ele também vai atuar junto conosco. E a maioria dos nossos socorristas aqui da UMI, eles têm experiência e trabalham juntos, né? Trabalham, né, em paralelo no SAMU, em atendimento de rodovia, são pessoas altamente experientes e gabaritadas no atendimento. Então, é isso que eu digo, né, resumidamente. É apaixonante, é gostoso, tem os seus prós, os seus contras, e para você chegar lá e trabalhar realmente com assertividade, Fernanda, você tem que ter um preparo psicológico, um preparo físico também é importante, viu? A gente esquece desse detalhe, mas a gente sobe escada, desce escada, pega paciente na prancha, na maca, na cadeira, então, às vezes chega no final do dia, a gente está meio cansado fisicamente, um esgotamento intelectual, emocional também, porque são situações, como o Galês colocou, situações... A gente está dentro da residência da pessoa, né, tratando da vida dos familiares e a pessoa assistindo você, e a gente tenta entregar sempre o melhor, né. Então, a gente é gostoso, é apaixonante, mas é um serviço que você tem que realmente estar preparado, dedicado e, mais uma vez, o último ponto que é importantíssimo, eu acho, e o Galesso vai concordar comigo, se reciclando o tempo inteiro. Não adianta você falar assim, pô, já sei tudo, já vi tudo. Não. Só sei que nada sei, Fernanda. Então a gente precisa realmente estar se aprimorando, estar estudando, não se contentar aonde você chegou. Eu estou há 24 anos aqui no Einstein, já estou há 19 no Corpo de Bombeiros, e eu acho que eu ainda tenho muito, muito a aprender. Então é esse crescimento diário. E aí agora eu passo para o Galesso aqui para falar um pouco da formação do médico. O médico, qual a característica aqui do médico que trabalha no APH? Ótimo, Mauro. Então, assim, a nossa formação, a formação do médico para o APH, ela passa por etapas muito parecidas com as que você descreveu, né, para o enfermeiro e para o técnico. A gente precisa ter formação complementar de quase todos os assuntos, porque... durante a graduação, são pouquíssimas as faculdades que oferecem uma disciplina ou alguma aula específica sobre atendimento pré-hospitalar. Isso ainda é muito pouco falado na graduação. Em termos de residência médica, por muito tempo a gente não tinha uma definição de qual seria o melhor profissional para trabalhar no APH. Existem países, por exemplo, como a França, em que o profissional que trabalha no APH, ele tem que ser anestesiologista. Tem alguns outros países que pode ser também um cirurgião ou um intensivista. Aqui no Brasil, a gente tem classicamente, por exemplo, no GRAU, né, que é o serviço que a gente trabalha fora aqui do Einstein, existem anestesiologistas, existem intensivistas, existem cirurgiões, e agora, né, mais recentemente, a gente tem a especialidade de medicina de emergência, que, na minha visão, é a melhor especialidade médica para quem gosta de atendimento pré-hospitalar, né? É uma especialidade relativamente nova aqui no Brasil, apesar de já existir há muito tempo em muitos países. A gente tem, durante a formação do emergencista, né, durante a residência, existem estágios de atendimento pré-hospitalar. Então, a pessoa já passa por isso na residência, que é o melhor momento para ela aprender, que ela vai estar trabalhando sob supervisão de alguém mais experiente e conhecendo os serviços e entendendo como é que funciona, né, suprindo aquela lacuna que foi deixada na graduação, na maioria dos casos, né. Então, e outra coisa, o emergencista, ele passa, durante a formação dele, por estágios de pediatria, de obstetrícia, de ortopedia. Então, ele tem uma visão de tudo que é emergência em praticamente todas as especialidades, e o que é, basicamente, o que o profissional do APH enfrenta, né? A gente não escolhe se a gente vai atender uma criança, um idoso ou uma gestante. A gente não escolhe se a gente vai atender um trauma ou uma emergência clínica, né? Então, a gente não tem como escolher isso. Não posso trocar o médico da minha equipe quando vem um atendimento de uma criança, um bebezinho.
quem vai atender é o médico que está de plantão na equipe da ambulância, né? Então, por isso, esse profissional ele tem que estar capacitado a atender todos esses tipos de pacientes, desde o recém-nascido, desde a gestante, que ainda não teve o filho, até o idoso de 95 anos, que a gente pega também com frequência. Então, eu acho assim, a gente ainda não existe uma formação, uma pós-graduação em APH ou algo do gênero, não existe um fellow de APH ainda no Brasil, não existe uma residência, um R4 de APH, por exemplo, de alguma especialidade. Mas eu acho que o caminho para quem quer seguir isso, para a melhor formação possível, seria a especialidade de medicina de emergência para os médicos. Ricardo, Mauro, realmente foi um bate-papo super produtivo. Imagino que todo o público pôde conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês, todo o impacto que vocês estão causando, seja no Brasil, seja para pacientes que estão até fora do país. E, com certeza, essa formação que vocês comentaram é algo que já deve ser pensado pelos acadêmicos que têm interesse de seguir essa área. Porque, pelo que vocês comentaram, o atendimento pré-hospitalar não é para qualquer um, a pessoa tem que ter muita experiência e uma mente aberta para ter esse aprendizado contínuo, essa reciclagem e um trabalho colaborativo todo dia. Então, é muito interessante que vocês compartilharam. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final agora para o público, agradeço demais pela participação de vocês. Ricardo, se quiser mandar uma mensagem final. Mais uma vez eu queria agradecer, queria dizer que a nossa unidade está de portas abertas para quem quiser conhecer, especialmente aos acadêmicos da medicina, pessoal da enfermagem também, do Einstein, que quiserem conhecer como funciona, conhecer as viaturas. Inclusive já vou fazer também uma divulgação que a gente vai ter estágio optativo na faculdade, aí na graduação do Einstein, para acadêmicos que quiserem passar com a gente, né, tanto na equipe da UME, no pré-hospitalar, como no pronto atendimento do hospital aqui no Morumbi. Tá? Então, mais uma vez agradeço e estou à disposição para quem quiser entrar em contato com a gente. Muito bom saber do estágio, hein, Ricardo? Bem legal. Mauro? Bom, para não ficar redundante, agradeço também, Fernanda, a oportunidade de estarmos aqui. Estamos realmente de portas abertas. A gente adora receber visita, adora receber o pessoal da graduação. É um prazer a gente estar junto com vocês, pessoal da residência também. Então, as nossas portas estão sempre abertas para vocês. E também a gente quer se colocar à disposição, né, Galesso, para outros podcasts aí, para a gente tratar de outros assuntos. Vamos expandir aqui as nossas conversas, vamos tratar de assuntos pontuais, de interesse aí da maioria das pessoas. Fernanda, a gente está sempre à disposição aí de vocês. Pode chamar a gente, pode nos convidar, que a gente está aí para o próximo podcast, ok? Ok. Obrigada mais uma vez, Ricardo e Mauro, e a todos que nos ouviram. Fiquem atentos que mais materiais estão por vir na Academia Digital, inclusive mais podcasts nas próximas semanas. Muito obrigada a todos.